Olá, começo um dia desejando a você uma ótima semana, que você consiga realizar os seus sonhos dessa semana. Ontem à noite, para quem assistiu, eu às vezes fico preocupado porque nós muitas vezes apostamos nos debates, não é? Mas não sabemos quem acompanha. A população brasileira anda tão desencantada com a política que a impressão que eu tenho é que pouca gente se dispõe a assistir o debate. Uns preferem ver o Silvio Santos, outros preferem ver o Faustão, outros preferem ver o Fantástico ou o esporte, né? Que eu também gosto. Eu também gosto muito de esporte. Então eu fico preocupado. Nós estamos falando para o Brasil com denúncias gravíssimas, né? Procurando dizer a verdade, por mais dolorosa que ela possa ser para alguns. Eu tenho procurado dizer a verdade, porque sempre imaginei que deveríamos tentar contribuir para que esse ano fosse o reencontro do Brasil com a verdade. E como eu tenho dito, eu tenho visto muito espaço para mentira. E por isso muitos brasileiros estão iludidos, outros estão desinformados, outros estão vendo no lugar da lua o sol, outros estão vendo no lugar da escuridão a luz, porque muitos vendo dois fantasmas, um da esquerda, outro da direita, e aí ficam com receio do fantasma da esquerda, outro fica com receio do fantasma da direita e esquece que tem um Brasil cheio de problemas, que necessita de gente competente para resolver os problemas e melhorar a vida das pessoas. Oferecer oportunidades a todos os brasileiros. Aliás, quando você fala em oferecer oportunidades, você se lembra sempre que não há igualdade. Não há igualdade de oportunidades e não há igualdade diante da lei. Essa é a razão de eu colocar como prioridade no combate que travo diariamente, bem antes de ser candidato, não é só como candidato. Alguns descobriram que existe desigualdade agora na campanha eleitoral, antes eles não sabiam. Então, desde lá de trás eu venho lutando contra desigualdades. Um exemplo é o foro privilegiado das autoridades. Essa é uma desigualdade simbólica, né, emblemática, porque as autoridades são consideradas acima da lei. Esse é o chamado foro privilegiado. Quem é autoridade, tem um mandato, é um juiz, ou é um procurador, ou um delegado de polícia. Isso é julgado pelo Supremo, são mais de 55 mil autoridades e elas simplesmente não são julgadas. Por isso vocês estão vendo gente que tem 18 inquéritos disputando a eleição. Tem gente que tem 13 inquéritos e está disputando a presidência da República. Tem gente que tem 5 ações por improbidade administrativa e está disputando a eleição de presidente. Por isso eu venho lutando há muito tempo para acabar com o foro privilegiado. Eu apresentei esse projeto em 2013, antes que a população fosse para as ruas do Brasil. Pedi o impeachment da presidente, pedi combate à corrupção, pedi uma saúde padrão FIFA, lembra? Que o povo na rua pedia a saúde padrão FIFA, porque via o Brasil construindo estádios maravilhosos de futebol, enquanto os doentes estavam jogados nos corredores de hospitais como farrapos humanos, abandonados e sem atendimento médico hospitalar. Então, essa desigualdade que existe, autoridade acima da lei, autoridade num pedestal e população pobre lá embaixo, eu venho combatendo há muito tempo. Alguns combatem agora na campanha para fazer voto. Então, ainda ontem eu perguntei a um dos candidatos: você é favorável a reduzir o número de senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores? Disse, sou favorável. Eu falei, bom, agora na campanha todos são, é mais fácil. Mas esses projetos foram apresentados por mim em 99. Nós estamos em que ano? 2018. Quantos anos tivemos
para que todos os partidos pudessem manifestar a respeito. Os projetos estão lá na gaveta. Quem sabe se a população fosse para as ruas e exigisse, esses projetos pudessem ter sido votados já. Porque quando a população quer, o Congresso se rende. O Congresso se rende mesmo. Neste caso, um amigo me mandou ainda ontem uma avaliação de que nós temos mais de 70 mil políticos com mandatos. Veja, só de políticos nós temos mais de 70 mil autoridades, desde prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. E segundo este amigo, são 10 bilhões de reais por mês de despesa. Mas aí tem os assessores. Quanto custa isso para o Brasil? Mas aí tem os privilégios. Aí tem o tal do auxílio moradia, tem aí a verba indenizatória, tem esses penduricalhos, além de determinadas aposentadorias especiais, como por exemplo de ex-governadores de estado. Eu não vou falar que eu não recebo, porque eu já cansei de falar e não há necessidade mais de falar, é meu dever moral, não é legal, não é dever legal, porque a lei me permite receber. Se eu quiser, eu vou hoje lá e falo, eu quero receber essa aposentadoria. E eu não recebo há 27 anos, né? São mais de 10 milhões. Mas eu não tenho que ficar repetindo isso toda hora. Né? Você que é inteligente já sabe, quem não sabe, paciência. As pessoas não prestam muita atenção às vezes, né? É o mal do Brasil. Eu estou procurando, inclusive, na campanha, mexer em feridas que não cicatrizaram. Feridas que não cicatrizaram. Mas só que os que a têm ainda a sentem. Os outros esqueceram. Vai perguntar para os irmãos do Celso Daniel se cicatrizou a ferida. Porque nem no Brasil eles estão, eles foram embora. Não sei se voltaram, mas eu acho que não. Eles desapareceram. Eles foram morar na França com medo de serem assassinados aqui. Então é por isso que eu estou tentando reviver essas feridas, não é? Lá em 2002, não chegou um avião que chegou em Viracopos com caixas de uísque, mas sem uísque, que tinha dinheiro dentro e que veio de Cuba e que depois foi para um outro aeroporto, se não me engano, lá no Mato Grosso, no interior, e essas caixas foram repassadas para o porta-mala de um carro que teria vindo até a Vila Mariana, aqui em São Paulo, num comitê do PT. Eu não me esqueci. Nunca vou me esquecer das falcatruas, porque nesses anos todos, ontem eu disse no debate da Rede Record, obrigado à Rede Record pelo espaço democrático oferecido, ontem no debate da Rede Record, eu falei que ainda nesta semana a Petrobras fez mais um acordo, foi o segundo, com os acionistas americanos para interromper uma ação bilionária em dólares contra a Petrobras em razão do assalto que praticaram a Petrobras nos anos dos governos petistas. Mas no início do ano já tinham feito um outro acordo, na soma das cerca de 20 bilhões. O governo brasileiro, através da Petrobras, vai ter que pagar 20 bilhões de reais a acionistas americanos para interromper esta ação. E no documento que foi conhecido pela imprensa, lá não consta o nome dos bandidos, dos que assaltaram, dos propineiros, desses chupins malandros. São números. Os nomes são conhecidos aqui na Operação Lava Jato, mas lá do acordo fez parte não citar os nomes. São 20 bilhões. É pouco 20 bilhões? Só nesse acordo. Se o acordo para evitar a continuidade de uma ação que cobra os prejuízos dos acionistas, mas só dos acionistas americanos, não estou falando dos acionistas brasileiros e de outros países, se só isso são 20 bilhões, você calcula, você imagina qual foi o prejuízo que essa organização criminosa deu ao Brasil só na Petrobras. Eu fiz
19 representações. O que é representação? Você faz a denúncia e leva ao Procurador-Geral da República para que o Ministério Público instaure o inquérito e investigue. Eu levei lá 19 representações, 18 em 2008. Imagine se as providências tivessem sido tomadas em 2008, nós não estaríamos com esse buraco enorme a ser tapado agora por alguém com competência. Porque se o Brasil elegeu um incompetente, elegeu um fanfarrão incompetente, certamente o que nós vamos ter é a ampliação desse buraco enorme que foi aberto pela corrupção. Ou se eleger de novo a organização criminosa, vão continuar assaltando. Eles se consideram acima da lei. Aliás, onde está a delação do Palocci? São 800 páginas. São 800 páginas. Ontem eu não tive oportunidade de fazer perguntas ao Haddad, não coincidiu no debate. Mas eu ia perguntar, Haddad, você não quer prestar um serviço ao Brasil e revelar alguns detalhes dessa delação do Palocci, que são 800 páginas? Ali conta muito da história de corrupção do Brasil dos últimos anos. Ali conta muito da história de corrupção do PT, que arrombou o Brasil, anarquizou o Brasil, explodiu as contas públicas, aumentou a nossa dívida de forma extraordinária. E eu falei das 18 representações de 2008 e não falei ainda da representação de 2012, que eu fui lá sozinho na véspera do Natal, dia 22 de dezembro, antevéspera do Natal, 22 de dezembro de 2012. 2012, eu fui lá, o procurador era Roberto Gurgel. Eu protocolei a representação, pedindo abertura de inquérito para apurar a roubalheira de Pasadena, no Texas. Aquela usina sucateada que o Brasil comprou por uma fortuna e teve um preço de $1 bilhão. É um horror. O Brasil ficar olhando isso. Aliás, se eu for presidente da República, esses 20 bilhões eu vou pedir ressarcimento. Eu vou pedir ressarcimento de quem? Dos integrantes do Conselho de Administração da Petrobras, que à época era presidido pela senhora Dilma Rousseff, já que o presidente da República era o senhor Lula. A presidente do Conselho de Administração da Petrobras era a senhora Dilma Rousseff. Então anota aí, se eu for presidente você me cobra, eu vou pedir ressarcimento de 20 bilhões de reais. Isso não pode ficar na sua conta, que trabalha duro e paga impostos. Não. Isso tem que ser cobrado daqueles que acumularam fortunas, daqueles que, infelizmente, nestes anos todos, roubaram descaradamente o Brasil. Ontem eu perguntei que nome dar a isto. É roubo, é furto, é pilantragem, é roubalheira, enfim, pilhagem dos cofres públicos. Qual o nome? O nome não importa. Importa é que o Brasil sofre as consequências até hoje. Eu estou agora indo para São José do Rio Preto. São 8 horas e 25 minutos. Vou embarcar para São José do Rio Preto. Lá várias entrevistas, caminhada com o Mário Covas, que é o nosso candidato a senador aqui de São Paulo. Uma belíssima figura que eu estou conhecendo melhor agora. Eu não tive oportunidade de conviver com o seu pai, o Mário Covas, que foi governador de São Paulo, depois foi candidato a presidente da República. Infelizmente não chegou ao segundo turno, porque se chegasse ao segundo turno teria sido presidente da República. É o que ocorre agora. Se nós chegarmos ao segundo turno, seremos presidente da República. Se chegarmos ao segundo turno e precisamos do seu voto para chegar à presidência da República. O Brasil perdeu muito por não levar Mário Covas ao segundo turno. Eu conto a você até que houve uma reunião em determinado momento no Rio de Janeiro, eu era governador do Paraná, em que me pediram para apoiar Mário Covas
para a presidência da República. Eu pertencia à época ao PMDB, o Mário Covas ao PSDB. Eu não tive convivência com ele porque não exerci mandatos ao mesmo tempo. Quando eu estava no governo do Paraná, eu não me lembro se era prefeito de São Paulo ou senador, enfim. Ele sempre exerceu um mandato diferente do meu. Na Constituinte eu era governador, ele era da Constituinte. Então não convivi com ele, mas é uma grande figura. E eu gosto de uma frase que ele produziu num debate na época da campanha para a presidência da República. Falaram em vergonha e ele diz, olha, eu só tenho uma cara, mas se tivesse três, as três teriam vergonha. Você só tem uma e não tem vergonha. Essa é uma frase que pode ser aplicada hoje para muitos, né? Inclusive muitos daqueles que estavam no debate de ontem, porque eu vou repetir aqui, eu nunca vi tanta mentira, né? Tem aqueles que foram ministros nesses governos aí passados, né? Quando eles falam do que fizeram, eu fico com a impressão que eles foram ministros da Dinamarca ou da Suécia, porque do Brasil não, eu não vi. Sinceramente, eu não vi o que o Haddad fala que fez aqui no Brasil. Quando ele fala da educação, eu fico estarrecido. A educação teve um retrocesso. Eles falam que fizeram cento e não sei quantas universidades, eles fizeram puxadinhos. Eu me lembro um debate na Comissão de Educação do Senado, eu perguntei a ele se um container instalado no interior do Paraná era uma universidade. Um container com 120 alunos, convivendo alunos do ensino fundamental com alunos do ensino superior, com um professor voluntário porque não recebia salário. Essa é a universidade deles. E ele fica dizendo que fez milagres no Brasil, que fez não sei quantas universidades. Quando o preso fala, então, é estarrecedor. É impressionante a capacidade de mentir do ex-presidente Lula. Ele disse que não colocaram na universidade alunos nem em 100 anos. Ele disse isso agora, que colocaram na televisão esses dias, que ele, como presidente da República, colocou mais alunos nas universidades do que em 100 anos no Brasil. Como é que um cidadão pode dizer uma mentira desse tamanho e ainda merecer o respeito das pessoas? Eu acho que o político sério, em primeiro lugar, ele busca o respeito e depois o voto. Foi exatamente o que eu procurei fazer nessa campanha. Eu sei que, com muito esforço, com muita dedicação, e graças à generosidade do povo do Paraná, nestes anos todos, eu obtive o respeito da população do meu estado, o Paraná. Porque ninguém faz quase 80% de votos em qualquer eleição se não for por respeito. Eu fiz, por exemplo, 72% quando me elegi governador do estado. Eu tenho até hoje a maior votação da história do Paraná e do Brasil proporcional para deputado federal em 74. Eu terminei o governo com mais de 90% de aprovação, a maior aprovação que qualquer governador naquela época teve no país. Então, eu acho que eu obtive o respeito do povo do meu estado. E vim para essa campanha, como disse ontem, ao encerrar o debate, na esperança de conquistar o respeito do Brasil. Não estou tendo muita oportunidade de me comunicar com os brasileiros. Os espaços que me foram reservados são muito limitados. A população tem razão para descrer da política e dos políticos e por isso não acompanha muito de perto. Muitos não prestaram atenção nos últimos anos na atividade de cada um de nós. Então ficou mais difícil conquistar o respeito. Mas eu fiz um grande esforço para conquistar o respeito de todo o povo brasileiro. Espero ter conquistado de boa parte daqueles que pelo menos me acompanharam um pouco, souberam um pouco da minha história. Eu vejo que a minha rejeição só caiu durante a campanha, então isso é um bom sintoma de que os que procuraram conhecer, os que procuraram avaliar o desempenho, recomendam e certamente respeitam, né? Então, só o respeito agora não basta. Agora é preciso o voto. Além do respeito, o voto.
Imagino que se houver uma reflexão, vai chegar à conclusão, primeiro, que não existe história de primeiro turno, que a eleição não acaba no primeiro turno. Matematicamente está impossível acabar no primeiro turno. É só fazer as contas. Quem sabe fazer as contas vai concluir que não acaba no primeiro turno. Nem mesmo nessas pesquisas fajutas que tem por aí. Então, eu particularmente, hoje, desacredito dessas pesquisas. Eu tenho razões de sobra para desacreditar. Elas não refletem a realidade, porque eu estou vendo que muita gente não decidiu o voto. E aí o Instituto vai diz que tem só 11% de indecisos. Isso aí é a grande mentira. As pessoas não decidiram o voto ainda não está consolidado, ainda existem dúvidas. E o eleitor inteligente espera até o último momento para decidir, porque ele quer eliminar todas as suas dúvidas. Então, eu acredito que há uma mudança em curso e que nós não vamos estar dependentes de dois fantasmas que atemorizam o Brasil, o da extrema esquerda e da extrema direita. Aliás, eu não sei nem se é extrema direita, eu não sei se é extrema esquerda, porque eu nunca vi extrema esquerda transformar o país em paraíso dos bancos e dos banqueiros, como fez o PT. E eu também nunca vi a extrema direita adorar o Hugo Chávez, por exemplo, prestar homenagens ao Hugo Chávez, dizer que ele é uma esperança para a América Latina, votar em todos os projetos do PT. Então eu fico confuso. Na política vale muito a coerência. Se você puder observar quem é coerente, aí o cara diz, você mudou várias vezes de siglas, você é incoerente. Aí que está a história errada, né? Porque eu mudei de sigla para ser coerente, para não mudar de lado, para não mudar as minhas convicções, para não barganhar os meus valores. Sempre foi mais importante para mim você, o eleitor, o cidadão brasileiro, do que a sigla, porque a sigla, pelo amor de Deus, as nossas siglas são siglas apodrecidas, né? Como a política apodreceu, essas siglas apodreceram junto com a política, ou a política apodreceu porque as siglas apodreceram. São siglas para registro de candidatura, algumas são organizações criminosas, só pensam nesse tal dinheiro do fundo partidário, nesse dinheiro do fundo eleitoral, então é uma vergonha. É por isso que muitos políticos não chegam perto de mim, se recusam a me apoiar, não gostam de ouvir o meu discurso, fogem mesmo, correm, e isso me dá uma alegria muito grande, porque eles correm do meu discurso, mas correm também da Polícia Federal. Alguns têm a Polícia Federal nos seus calcanhares, Ministério Público, e outros ocupam mais as páginas policiais do que as páginas da política, né? Isso é uma realidade no Brasil, infelizmente. Então é isso que deve nos distinguir, deve nos separar. Aqueles que estão assistindo os debates podem verificar que quem está tendo coragem de colocar esses problemas, a questão ética, né, sou eu. Outros até descartam a questão ética, têm medo de falar de corrupção. Eu tenho colocado com verdade, tenho procurado ser verdadeiro. Então, se eu continuo desejando ter o respeito de todo o Brasil, além do respeito do Paraná, hoje eu desejo o voto de todo o Brasil. É claro que eu quero o voto do Paraná de forma majoritária, esmagadoramente majoritária, para me dar ânimo, para dizer, olha, vale a pena sim ser correto, você foi correto, não tem nada contra você, aqui tem muita gente aqui envolvida, mas você está limpo. Claro, eu quero esse voto do paranaense de forma maciça, mas eu preciso do voto do Brasil para ir para o segundo turno, e eu espero contar com o seu voto no número 19, porque no segundo turno, aí sim, um de lá e outro de cá, espaço igual, não tem esse privilégio oferecido, por exemplo, por uma grande emissora de televisão que ofereceu espaço a alguns, tirou o espaço dos outros. Nós vamos ter oportunidades iguais e as coisas poderão ser mais visíveis para a população do país, o parâmetro de comparação fica mais fácil.
Aí você vai poder deliberar com maior tranquilidade e com maior convicção de que está votando corretamente. Por isso eu preciso do seu voto para chegar no segundo turno. O número é 19. Muito obrigado a você e uma ótima semana.